Bom, pessoal, vamos passar algumas questões sobre esse material que eu estava fazendo algumas anotações. Então é o seguinte, eu não estou preparado para essa explicação. Então, se você for acompanhar esse vídeo, é um repasso tentando pegar um pouquinho de cada coisa aí, entendeu? Se você está naquele modo desespero igual todo mundo, então vamos lá. Herpes. Nós temos o tipo 1, que é na boca, o tipo 2, que é vaginal. Dentro da clínica são vesículas, pústulas, dor em queimação. Então, ou seja, se tem uma lesão na região vaginal ou na boca, próximo da boca, né, e tem dor em queimação, eu penso em herpes. O tratamento sintomático pode considerar ciclovir 200 mg de 4 em 4 horas, 10 dias. Beleza. Sobre a varicela zoster, ela respeita o dermato, ou seja, é a mesma manifestação, mas respeita um dermato, e a ciclovir 800 mg de 4 em 4 dias por 10 dias. Só uma observação aqui sobre 5 dias de recorrência, agora que eu estou lembrando o que é isso aqui, é que se é uma pessoa com recorrência, né, já tá, é um tratamento, apareceu de novo, não precisa ser 10 dias. 10 dias seria, apareceu pela primeira vez, né? Debutando aí com herpes. As recorrências pode ser 5 dias de aciclovir. Sobre sarampo. É aquele paciente que vai estar prostrado, exantema, conjuntivite, febre, tosse, coriza. Ele é de notificação compulsória imediata. O diagnóstico é clínico. O sorológico pode ser considerado. O tratamento é vitamina A. Menos de 6 meses, 50 mil unidades. De 6 meses a 12 meses, 100 mil unidades. E mais de 12 meses, 200 mil unidades. Uma vez ao dia por 2 dias. Uma vez ao dia por 2 dias. Complicação, otite média aguda, pneumonia. Beleza? Vacina com 12 meses na tríplice viral e com 15 meses na tetraviral. Beleza. Lembrando que ele é vírus vivo. Lembrando também que sobre a febre amarela, ela não pode, se a criança... eu não vou me aventurar não, tem que olhar. Tem a idade, eu esqueci a idade. A partir de tantos anos não pode tomar junto. Vou ter que olhar, depois eu passo isso aí, esqueci. Vamos lá, sobre rubéola. Rubéola, cefaleia, febre, exantema, uma linfodenopatia retroauricular, petequias. A cefaleia, a rubéola é o sarampinho, né? Então tem um exantema, ele é mais fugaz, mais rápido e tem essas petequias no palato mole e úvula, que é as petequias de Forsheim, as manchas de Forsheim. O diagnóstico é clínico, pode ser considerado sorológico, tem o isolamento viral, vacinação juntamente 12 e 15 meses. Varicela zoster, a catapora, é um exantema. Esse exantema tende a começar no couro cabeludo, na face. Tem como característica esse pleomorfismo desse exantema, mácula, pústulas, crostas. Ela é pruriginosa, transmissão até secar a última crosta. Diagnóstico é clínico, amamentar, não pode amamentar, mas pode ordenhar. Tá amamentar, contraindicado amamentar, mas pode ordenhar e dar o leite, ok? Escrevi errado aqui. Amamentar, mas pode ordenhar. A complicação dela é a síndrome de Rey, devido ao uso do ácido acetil salicílico. E pneumonia. A escarlatina é o estrepto A, o exantema de aspecto lixa, é a palidez perioral, Filatov, sinal de Pastia, que são as linhas nas flexuras, a língua em framboesa, as placas amigdalínicas, e o tratamento é a benzatínica. Mudou de assunto, hein? Mudou. Constipação. Quais são causas de constipação? Um paciente que parece lá com um abdômen agudo obstrutivo devido a uma constipação. Ou
somente clínica de constipação. Opioides, antidepressivos, antihistamínicos, corticoides, benzodiazepínicos, hipersensibilidade alimentar, no caso de crianças, pode dar constipação por alimentos. Complicações que pode levar aí uma apendicite. Essa constipação acaba apertando mais para entrar coisas dentro do apêndice vermiforme e pode desenvolver apendicite com, né, acúmulo de fecalitos. Gastroenterites. Dor abdominal. Quando tem que solicitar um cirurgião? Pensei em dor abdominal e quando eu penso em cirurgião? Anotei 3 coisas aqui. Vômito fecaloide, se tem defesa abdominal e se tem presença de líquido acítico. Pode ser o sinal de piparote, de SCODA. Então são situações que você tem que solicitar um cirurgião se tiver diante de uma dor abdominal. Sobre lombalgia, quais são algumas causas? Esforço físico, depressão, tumor, infecções. Vou colocar mais um aqui, ó, mieloma múltiplo. Pode dar lombalgia. E aí ele tem a manifestação do CRAB. Cálcio alto. R, de que é o R, hein? Vontade de você soprar aí, hein? CRAB, R. Renal, falha renal. A, de anemia. E B, de sei lá o que, de lesões ósseas. Então tá aí, o CRAB pode ser também causa de lombalgia aí. Quando você vai solicitar raio-x em lombalgia? Menos de 20 anos, mais de 50 anos. Mais de 60 dias de tratamento. Quando você tem suspeitas de tumor ou infecção. Então, tipo, se é uma dor que ela relata que dói mais à noite, é uma dor persistente, é uma lombalgia que vem associada com febre. Então, são algumas características, né? Então, menos de 50, mais de 50. Dor que piora à noite, pode ser um câncer, né? Tratamento, saber se a pessoa está fazendo tratamento para osteoporose. E algumas coisas que a gente tem que pensar aí. Dor por mais de 4 a 6 semanas com tratamento. Pode ser uma massa pulsátil, que pensar em aneurisma. É uma dor em repouso, à noite, mais de 60 anos. No caso, aneurisma, a conduta é ultrassom abdominal. Quais são os exames que a gente pensa em lombalgia quando a gente está preocupado com câncer? A gente tem que pensar na próstata, né? Mulheres, câncer de mama, câncer de pele, ok? Tratamento para lombalgia, paracetamol, 500mg de 4 em 4 horas, ciclobenzaprina, 10mg de 8 em 8 horas. Tem codeína também se a dor é maior. Sobre a síndrome da cauda-equina. É uma urgência cirúrgica. É aquele paciente que vai chegar com dor lombar, porém associada a incontinência ou retenção urinária, parestesia nos membros inferiores, perda do controle do esfíncter anal. É uma dor que piora quando faz manobra de Valsalva. Síndrome da cauda-equina. Depressão. O que é depressão, pessoal? É a perda do prazer. É a perda do prazer. Apareceu lá, perda do prazer de alguma coisa, é depressão. Agorafobia é medo de lugar, de situações de pânico. Ok? Medo de lugares abertos, lugares fechados, com medo de não ter suporte nenhum se ela passar mal ali. Então, agorafobia não é só lugares fechados, não, abertos, no público. O manejo, no caso de depressão, é oferecer uma escuta ativa, técnicas de higiene de sono, terapia cognitivo-comportamental. Bom, e qual é o manejo dessa depressão? Bom, se é uma depressão de baixo risco, você vai tentar estabelecer um vínculo, oferecer apoio, entrevista com familiares, né? Caso o paciente dê permissão, trabalhar a ambivalência. Se é uma depressão de médio risco, discussão com a equipe multiprofissional, referência para o CAPS, orientações sobre afastar essas pessoas. E se alto risco, não pode deixar a pessoa sozinha em observação. CAPS e ambulância para internação. Bom, a gente classifica a depressão segundo baixo risco, segundo médio risco, está relacionado sobre o comportamento dele sobre o que ele pensa. Se é um paciente que está deprimido, tem toda a clínica de depressão, mas não existe nenhuma relação com
com tentativas de suicídio, não tem nada pré-definido, é uma pessoa que tem sinais de depressão, mas você percebe ali na clínica que ele é um paciente que não está colocando em risco ali a vida dele. Então, ele é baixo risco. O médio risco é aquele paciente que já fala que não está perdendo sentido à vida, mas não tem nada definido, né? E o alto risco é aquele que já está arrumou até o local e a hora. Bom, tratamento da depressão e ansiedade tem que ter no mínimo 2 a 4 semanas para ter efeito esses medicamentos. Fluoxetina, 20 a 80 miligramas. Tem o clonazepam, no caso de urgência, sublingual. Tem que evitar sempre aí pensando em dependência, tolerância. E tem a sertralina. A sertralina é uma opção para quem está para lactante, mas se ela já faz uso, se ela já tem história de depressão, né, faz uso de fluoxetina, mantenha a fluoxetina. Aterosclerose é uma doença arterial obstrutiva periférica, e quando você pensa em aterosclerose, você pode, dentro da clínica pode aparecer aí essa claudicação intermitente, pulsos periféricos diminuído, dor em repouso. O índice pressórico tornozelo-braço está menor do que 0,9. Está uma diferença pequena aí. Então, qual que é a conduta? Controle das comorbidades, ácido acetil salicílico 100 mg, estatina e heparina para esse paciente. Bom, anemia falciforme é a doença das vasoclusões, dor torácica, AVC isquêmico. Claro, uma anemia. Então, dor torácica, AVC isquêmico, dor e inchaço nos dedos, pode ser uma história de pneumonia. Essa pneumonia é devido às bactérias encapsuladas, porque normalmente essa pessoa que tem anemia falciforme já tem a predisposição por perda da função do baço. O baço já está, ou teve que tirar o baço, ou ele já está infuncional. E dentro do laboratório, hemoglobina baixa, VCM baixo, RDW baixo, reticulócitos alto, presença de esquizócitos. Eletroforese de hemoglobina. Observa que o RDW, que é o índice de anisocitose, ele está diminuído. Aqui eu penso em anemia falciforme, pô. Hemoglobina baixa, VCM baixo, mas o RDW está baixo. Então, nesse caso aqui, para mim pensar em anemia falciforme, o RDW deveria estar alto. Anemia ferropriva, aí sim, hemoglobina baixa, VCM baixo, RDW alto. Pode cursar com plaquetas elevadas, presença de poiquilocitoses. O que é a conduta? Sangue oculto nas fezes, parasitológico, endoscopia digestiva alta, tem que descobrir a causa. Tratar com ferro elementar, 4 mg quilopeso, de 3 a 4 meses aí, durante 3 a 4 meses de ferro. Artrite idiopática juvenil, é o aspirante da artrite reumatoide, menos de 16 anos, com dores poliarticulares, é uma febre intermitente, picos noturnos, nódulos subcutâneos, um exantema na característica rosa-salmão, essa dor por mais de 6 meses. E aí a gente solicita o laboratório, tem uma leucocitose, uma trombocitose, as enzimas hepáticas elevadas. No caso, a conduta aí é naproxeno, AINES. Se necessário, podemos considerar o uso de metotrexato. E tem que associar ácido fólico, 10 mg, né, uso de ácido fólico. Agora chegou o pai, artrite reumatoide. Algumas situações aqui, 45, 50 anos, dores articulares que duram 1 hora, nódulos cutâneos, uma poliartrite simétrica, que acaba respeitando as interfalanges distais. Então, se você pega os critérios da artrite reumatoide, você vai perceber que lá o que fala dos critérios é a parte articular, quantas articulações, se o VHS está aumentado, se o PCR está aumentado, se tem presença do anti-CPP e do fator reumatoide. E se tem mais de 6 semanas ou menos de 6 semanas. Esses são os critérios. Então, mais de 6 pontos nesses critérios fecha o diagnóstico aí para artrite reumatoide. O tratamento na fase aguda é prednisona, prednisolona, corticoide, pulsoterapia, 3 meses. Podemos considerar o uso de AINES aí para dar um reforço, ibuprofeno, naproxeno. E no caso para manutenção, metotrexate mais ácido fólico. Se necessário, se o resultado não apareceu, um tratamento de 3 meses aí, após 3 meses,
você vai entrar com... Você pode associar um outro medicamento. Lembrando que o metotrexate é da família dos moduladores sintéticos, os moduladores da doença. Eles da família sintético, enquanto o rituximab é os biológicos, então pode associar os dois. Outros exames, raio-x da coluna, buscar aí, né, lesões de C1 e C2. O tratamento não medicamentoso, exercícios aeróbios, anaeróbios. Precisar internar aí, quais situações que precisa internar, se tem manifestações sistêmicas, se está apresentando aí uma vasculite, uma neurite, uma peritonite, beleza? Então tá aí artrite reumatoide. Paciente bipolar, qual que é o paciente bipolar? Aquele com sensação de grandeza, pouco sono, falante, fuga de ideias, bipolar, lítio nele, 600 a 1.200 miligramas. Pode considerar o ácido valproico. Câncer de colo retal, é aquele cara perdendo peso, hematoquesia ou melena, anemia, diarreia, constipação, alternando os dois, massa palpável, fezes afiladas. Quais são fatores de risco para isso aí? Mais de 50 anos, pólipos, obesidade, tabaco, inatividade física, álcool, carne vermelha. Como que é feito o rastreamento para o câncer de colo retal? Sangue oculto nas fezes, a partir de 50 anos. E quando for fazer o exame, tem que evitar carne vermelha, né? E tá, nesse caso, se deu positivo, vai fazer colonoscopia. Existem algumas indicações. Se na família, uma pessoa da sua família de primeiro grau, parente de primeiro grau, desenvolveu câncer de colo com 60 anos, com 40 anos, você tem que começar a fazer colonoscopia com 10 anos anteriores, com 30. Se manifestou com 40. Conduta, orientar sobre sinais de alerta, perda de peso, né, desânimo, diarreia, constipação. Ok. E a conduta aí, cirurgia, né? Cirrose hepática. O paciente com cirrose hepática é uma novela gigante, né? Não dá pra gente entrar com todas as manifestações da cirrose hepática, mas a gente relaciona a cirrose hepática com algumas situações que vai ter lá, né? As varizes esofágicas que pode apresentar, ascite, os exames físicos, cabeça de medusa, a circulação colateral, icterícia, pode ter ginecomastia, síndrome hepatorrenal e por aí vai. Bom, o MELD, creatinina, bilirrubina e INR, na verdade é o BIC, né? O BIC da cirrose hepática, B de bilirrubina, I de INR e C de creatinina. Um MELD mais de 15 já é uma hepatopatia grave, ok? MELD mais de 15 já é uma hepatopatia grave. MELD mais de 40, 100% de morte em 3 meses. Existe o TILD-PUG, que aí entra bilirrubina, albumina sérica, ascite, distúrbio neurológico e INR. Se cai uma coisa para perguntar aí, pelo menos você chuta o bilirrubina e INR, que é do MELD, não dá para errar, né? Tenta lembrar aí do albumina, uma ascite. No caso, o TILD, já mais de 7, inclusão para transplante hepático. Então, mais de 7 já inclui para transplante hepático. Alguns testes que falam a favor, tem o teste de semicírculo de Skoda, manobra de Piparotti, e beleza. Algumas dores, algumas causas de dores articulares. Eu até estava montando um outro material aqui sobre dores articulares. Para se cair uma questão aberta sobre dor articular, a gente não deixar passar despercebido nada, mas acho que eu perdi ele aqui. Os que estão anotados aqui agora são a chikungunya, claro, é um caso de rigidez, então, ou seja, dor articular com rigidez que melhora minutos depois, é uma dor articular crônica, acomete todas as interfalanges, ok? Pode ter sido um caso de chikungunya aí. Um paciente que chega com dores articulares, rigidez que aparece, que melhora depois de minutos, acomete todas as falanges. Então, o que você tem que investigar nesse paciente? Você teve chikungunya nos últimos semanas, meses? Sim, então isso provavelmente é uma manifestação da chikungunya. A artrite reumatoide é a poliartralgia e respeita aí as interfalanges distais. Outra situação de artrite séptica, gonocóxica, que aí vai ter, além da artralgia, vai ter as mãozinhas, os pezinhos inchados aí. O estáfilo
É uma artrite séptica, uma dor articular também, mas com bloqueio articular. A pessoa fala que não dá conta de mexer. Existe também dor articular por Kawasaki, febre de mais 5 dias associado a essa artralgia. Aí nós temos também dentro das manifestações, né, o lúpus vai manifestar com dor articular, mas associar essa dor articular também poliarticular, simétrica também, ok? E aí aqui tem algumas coisas do lúpus que fala a favor, o exantema malar, vai me ajudar, né, a pensar no, descartando aí o lúpus, ou pode ser uma pessoa com dor articular e com uma falha renal. Então eu posso pensar em lúpus. Ok? Então, a púrpura trombocitopênica idiopática, ela cursa com dores articulares. Ela que tem mialgia, artralgia, e tem uma plaquetopenia isolada. Ok? HIV, nas suas manifestações iniciais. Dengue, que a gente não falou, dengue. DPOC, pessoal, para acabar essa sequência, depois a gente grava outro. DPOC é uma tosse crônica, tabagista, piora, se tem os sinais cardinais da DPOC, piora da dispneia, expectoração e aspecto purulento. Esses são os sinais cardinais da DPOC, piora da dispneia, expectoração e aspecto purulento. O raio-x. O que são os achados no raio-x? Aumento do espaço intercostal, retificação do diafragma, coração em gota. Como que se faz o diagnóstico? Espirometria, menor do que 0,7, que é a relação da capacidade funcional, capacidade vital funcional dividido pela VF1. Nossa, desconcentrei. Tá escutando barulho aí, pessoal? O corpo de bombeiro passou aqui igual louco. Então é a capacidade vital forçada, ou capacidade C vital forçada, dividido pela VF1, que é o volume expiratório forçado no primeiro segundo. E a gente utiliza o VF1 para classificar a gravidade. Leve, moderado, grave, muito grave. O DPLC leve, mais de 81. Moderado de 80 a 50, grave de 49 a 50 e o muito grave, menos que 29. Se é um paciente com VF1 mais de 81, de 81 para cima, ele vai ser tratado no pronto-socorro com salbutamol. Se ele já é moderado, né, que já de 80 a 50, eu posso considerar corticoide. Agora, se ele está com VF1 menor do que 50, DPLC com VF1 menor que 50, tem que internar. Beleza? O tratamento é em cima do GOLD. E aí eu não vou entrar muito no GOLD não, tá? O GOLD é muito pesado para mim explicar ele por aqui. Mas assim, resumindo, você tem que saber sobre a dispneia e sobre as crises de exacerbação desse paciente. Segundo um ano. Se ele tem uma crise só no ano e tem falta de ar só quando faz exercícios intensos, só quando sobe escada, ou seja, se ele caminhar junto com o colega não tem falta de ar, ele é 2 para baixo. Então esse cara, se tem uma crise só por ano e só tem falta de ar em exercícios mais pesados, esse paciente é o mais tranquilo, é o A. Então nesse caso aí, né, ele vai ser tratado com broncodilatador de elongação. O B é aquele que ele tem falta ar nas caminhadas, né? Ele tem falta de ar nas caminhadas junto com o colega, porém ele só teve uma crise por ano. Esse é o B. E ele pode ser tratado da mesma forma, broncodilatador de elongação, mesma coisa. Se é o C, já aquele paciente que já tem falta de ar, ele tem mais de 2 crises, né, por ano, ou precisou internar mais de uma vez. E o que mais? Só que ele tem problema com a mesma idade, ou seja, exatamente. Por isso que eu precisava do quadro aqui. Aí ele tem problema, ele tem falta de ar para caminhar na mesma idade. Então ele é o C. E aí nesse caso trata com broncodilatador de elongação, pode associar aí com o ipratrópio. Beleza? E o D também combinado. Uso de corticoide, quando a gente vai usar corticoide no DPLC, na fase aguda, se aquela pessoa tem 2 ou mais exacerbações no ano, já indica corticoide.
Se ele está com eosinófilos acima de 300, e pode ser considerado também se ele está de 100 a 300 e se ele é asmático. Quais são algumas orientações? Cessar o tabagismo e oxigênio domiciliar se preciso. Quando eu vou indicar oxigênio domiciliar? Se ele tem menos saturando menor de 88%, ou se ele tem uma pressão, um PO2 de menos de 55%. Pra vocês terem ideia, o PO2 de menos de 55% em um paciente saudável já indica intubação, para vocês terem ideia. Só que o paciente de DPO cítico ele já é acostumado a sobreviver com menos quantidade de oxigênio, né, pessoal? E você pode sim considerar oxigênio domiciliar com mais de 88% se ele tem hipertensão ou cor pulmonar. Agentes infecciosos, pneumonia por DPOC, os viral é mais comum. Pode ser o Haemophilus influenzae, pode tratar aí com azitromicina. Quando considerar... Não, deixa pra lá. Bom, eu vou parar um pouquinho, depois a gente fala de... Continue com diarreia, beleza?